Ou seja, você tem a forma de trocar de carro e ainda ganhar dinheiro, se fizer da forma correta. Fica até o final do vídeo que você vai aprender como usar o consórcio de automóveis da forma correta, para que você consiga trocar de automóvel sem pagar muito. Bom, para começar, para a gente não enrolar muito, eu já quero ir direto ao tema. A grande questão é que todo mundo precisa trocar de carro. Eu sei que nessa hora alguém vai falar assim, não, mas eu não vou querer trocar porque eu vou ficar 30 anos com o meu carro. Tudo bem, pode ser que essa seja a sua realidade, mas a maior parte das pessoas querem trocar de carro a cada 2, 3, 4, 5, 10 anos. Com alguma frequência, as pessoas querem atualizar o seu modelo, ter acesso a uma tecnologia mais nova, um carro com menos manutenção e assim por diante. E o grande ponto é como as pessoas fazem isso. Então, se todo mundo precisa trocar de carro, como que normalmente isso é feito? A primeira forma, à vista. Essa é uma forma bem menos comum, por conta da capacidade financeira, pouca gente tem o dinheiro para desembolsar, e mesmo quem tem, normalmente não desembolsa esse dinheiro à vista, não imobiliza esse capital. E normalmente é feito, a pessoa deixa esse dinheiro trabalhando, rendendo juros ou algum outro provento, e aí com esses proventos ela paga a parcela, seja do consórcio, do financiamento, alguma coisa assim. Mas normalmente à vista é muito incomum. A segunda forma mais popular é financiar. E o que as pessoas fazem normalmente aqui é quando o carro está velho, vai na loja, entrega o carro antigo como entrada e financia todo o resto. E aí tem alguns pontos. O primeiro deles é quando você entrega o seu carro na loja, você leva uma canelada. A pessoa te paga muito menos, porque ela vai ter que pegar aquele automóvel e o trabalho dela é esse, então ela vai ter que revender com uma margem. Então você já leva uma desvalorização logo de cara. E não ache que você vai vender realmente na FIP. Se você está entregando o seu carro na FIP, significa que o carro novo está com uma margem suficiente. Afinal, a loja vai precisar ganhar dinheiro com o seu carro. Então, não se iluda. De um jeito ou de outro, você paga dessa forma. E mesmo na taxa zero, o que a gente tem visto são pessoas que dão a taxa zero, são concessionárias que dão a taxa zero e dão bônus no seu usado e tudo mais, mas quando você vai ver o preço do carro novo, ele já está com esse valor todo embutido. Tanto é que se você pega um carro com 1 ano de uso, um modelo anterior, você vai ver o tamanho da desvalorização que tem. É justamente essa margem que é colocada tão rápida, tão na frente da pessoa que compra o carro zero. Então existem essas questões. E o que acontece muito também é a pessoa não troca. Ela está querendo trocar, mas não consegue, ela não se planejou. Então na vida real, na prática, tanto é que muita coisa que eu apresento aqui tem a questão dos cálculos, mas tem muito conforto também financeiro, muito planejamento. Porque na vida real a gente sabe que é difícil você poupar tanta grana, você ter uma boa reserva de emergência, não ter nenhum imprevisto. Então muita gente acaba não trocando. Fica com o carro velho mais do que gostaria, fica com o carro dando manutenção mais do que gostaria, simplesmente porque não tem saída em relação a isso. E para exemplificar aqui a forma como eu acho a mais inteligente para fazer a troca de carro, eu vou usar um exemplo simples. Um crédito de 100 mil reais, com uma taxa de 18%, contratado em 72 meses. Eu coloquei um prazo médio, 6 anos, eu imagino que seja a realidade de muita gente. Então, nesse caso, a gente teria R$ 1.640 de parcela. Para quem não sabe a conta, você pega o valor do crédito, soma a taxa administrativa e divide pelo prazo. Isso é o que você vai ter que pagar. Nesse exemplo aqui, eu estou considerando que o upgrade, a atualização, seria de 100 mil reais. Então, eu pego um carro novo, dou o meu, ou compro o meu primeiro carro, com 100 mil reais a mais do que eu teria entregando o meu carro. Então, acho que essa é uma realidade de muitas pessoas. Então, o que a gente faz? Quando você tem o seu carro quitado, o que a gente normalmente recomenda? Nesse momento, você compra uma cota pensando no prazo da troca. Então, se daqui 6 anos, comprei o carro agora, comprei à vista, por exemplo, ou o carro está quitado, e daqui uns 6 anos eu vou precisar trocar, eu compro a cota já agora. E eu vou pagar inicialmente esses R$ 1.640. A grande vantagem é que, se num período muito curto, onde ainda não está na hora de eu trocar de carro, essa cota contemplar,
eu tenho a possibilidade de vender essa carta, coloco um baita lucro no bolso e recomeço toda a operação. Claro que na hora de eu recomeçar, eu posso falar, poxa, demorou 12 meses para ser contemplado, então eu não quero trocar o carro daqui 72 meses, 6 anos. Eu queria pegar uma cota menor. Não tem problema, você recomeça o processo com uma cota de 60 meses, por exemplo, 5 anos. Mas você já vai ter colocado um bom dinheiro no bolso. Então eu venho falando muito aqui sobre você ter uma carteira de investimentos, seja em imóveis, em fundos imobiliários e outros ativos, que te geram mais receita e você continua o seu planejamento. Então aqui funciona justamente isso. Você conseguiu vender a carta contemplada, colocou um dinheiro no bolso e recomeça o processo mantendo a sua estrutura. E aí vamos supor que ela não contemple aqui, mas ela contemple no meio do caminho. Então lá pelos 36 meses mais ou menos corridos, né? Não tem problema também. Nesse momento você vai ter duas possibilidades. Avaliar se já quer antecipar a troca do carro ou aguardar. Porque a partir do momento que a cota é contemplada, o crédito todo é colocado num fundo de renda fixa. Então ele vai passar a render diariamente. Enquanto não chega o momento adequado de você trocar de carro, o dinheiro está rendendo, não tem problema. Então você não precisa ter pressa. Além do que, se você tem um tempo para usar esse dinheiro, você tem uma vantagem. Você não precisa ir na loja entregar o seu carro e levar uma canelada no preço, uma avaliação ruim. Você pode anunciar o seu carro com calma, nos portais conhecidos pela internet. Você pode divulgar seu carro, fazer uma boa venda. Enquanto isso, seu dinheiro está rendendo. A cota inteira fica rendendo diariamente. Então, a partir do momento que você conseguiu vender uma boa condição, você consegue comprar um novo carro. Ou melhor, você já consegue comprar um novo carro e anunciar se você tiver capacidade financeira para isso. E aí você vai ter o dinheiro do carro anterior rendendo novamente. Você coloca ele para render. E aí você nunca descapitaliza totalmente, está sempre se planejando. Poxa, mas Nicolas, e se eu for o último a ser contemplado lá no final? Não tem problema. Chegou a hora de trocar de carro. Então, se você for o último a ser contemplado, você já vai ter o crédito na mão. Da mesma forma, você vai poder vender o seu carro com calma e vai poder comprar o seu carro, porque você já vai ter o crédito em mãos. Então, essa é uma das grandes vantagens do consórcio. E o que muita gente não entende é a questão da taxa e do reajuste e como que isso se relaciona ao longo do tempo. Então, eu peguei um exemplo aqui, que se a inflação fosse de 7% a cada ano, então a cada ano que passa a inflação de 7%, um pouquinho mais alta do que a média que a gente tem atualmente, né? Eu já coloquei uma inflação mais alta, porque é o que preocupa as pessoas. Então, se eu comecei com um crédito de R$100.000, a parcela é 1.600, o primeiro reajuste ele acontece na 14ª parcela. Então, eu vou ter pago 13 parcelas de 1.640. Se você multiplicar esses dois valores, a gente chega aqui nos R$21.000 que você vai ter pago ao todo. E a partir daí, acontece o primeiro reajuste. Então, sua carta que era de R$100.000, ela passa a R$107.000. Da mesma forma, a parcela também reajusta. E você vai pagar por 12 meses esse valor. Então, vai ter pago R$21.000. E assim no próximo ano. Então, lembra que eu comentei que se você fosse contemplado no meio do caminho? Seria aqui. Você teria um crédito de 114 mil e teria pago aproximadamente 40, 50 mil reais. Que estaria nesse meio do caminho, né? E, seguindo o exemplo, a gente teria pago 22, 24, 25 e, no último ano, como aqui teve 13 meses para fechar os 72, no último ano tem 11 meses. Por isso que fecha um total de 72 meses. O interessante é que, se você for o último a ser contemplado, você vai ter um crédito de R$140 mil por conta dos reajustes. Isso considerando que o reajuste seja de 7%, a inflação. Tem um crédito de R$140 mil, se você somar tudo que foi pago ao longo do período, você vai ter também os R$140 mil. Ou seja, você tem um crédito de R$140 mil e você pagou R$140 mil ao longo dos anos. Então você conseguiu se planejar e conseguiu trocar de carro sem ter um custo alto, sem pagar altos juros. Muitas vezes as pessoas financiam um carro e pagam 2, 3 carros no final de 5, 6 anos. Então aqui você consegue uma forma simples que te garante o planejamento, você estava exposto a trocar de carro e sabia qual que é o limite da troca de carro,
até porque você se planejou de acordo com o seu carro atual, ou se planejou em comprar o primeiro carro nesse fluxo, você vai ter um custo muito baixo, porque aqui basicamente é a inflação das parcelas que você perdeu um pouquinho, mas é muito menos do que pagar juros sobre todo esse processo. Sem contar que você teve a possibilidade de ganho. Se você faz isso troca após troca de carro, uma hora, matematicamente falando, uma hora a sua carta vai contemplar cedo. Se ela contemplar cedo, você coloca o dinheiro no bolso e paga muito mais do que todos os juros ou o custo dessa operação. Um ponto importante é, se a gente olhar o prazo, a gente tem que ter muita atenção a prazos curtos. Porque quando a gente vai pensar em venda de carta contemplada, a pessoa que está comprando uma carta contemplada, ela está querendo uma forma boa, uma condição interessante de pagar o automóvel dela. Então, se você tiver um prazo muito curto, dificilmente você vai conseguir vender essa carta, porque a parcela é muito alta. E em poucos meses você já vai ter pago muita grana. Então, muito cuidado para contratar carta de consórcio de 12 meses, de 24 meses, até 36 fica complicado. Então, um prazo longo te dá probabilidade e uma remuneração muito maior, é muito mais interessante. E além disso, você tem flexibilidade. Vamos supor que você não foi contemplado ainda no meio do caminho, mas você quer trocar de carro. Não tem problema, você consegue vender seu carro e dar lance. E aí você antecipa a contemplação. Então, o grande ponto aqui é você ter um caminho simples, seguro, você sabe o que vai acontecer, o que está exposto, e muito barato, muito mais eficiente do que fazer coisas muito mais complexas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender mais sobre os consórcios de automóveis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.